E é com muita alegria que estamos aqui, caríssimos ouvintes, para transmitir um pouquinho para vocês essa mensagem tão importante de Nossa Senhora de Fátima. Quem é que não viu, ouviu algo sobre Nossa Senhora de Fátima? Passando pelas ruas da cidade, às vezes vemos num jardim uns azulejos e está aquela imagem tão piedosa dos 3 pastorzinhos ajoelhados aos pés de Maria Santíssima. Qual é a mensagem que Nossa Senhora transmitiu? Primeiro, é interessante que os nossos ouvintes saibam. Os 3 pastorzinhos viam a Nossa Senhora, porém, a Lúcia, que é a mais velhinha deles, que tinham 10 anos, ela via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Já a Jacinta, que foi agora canonizada, ela via e ouvia Nossa Senhora. Enquanto que o Francisco, de 9 anos de idade, ele só via Nossa Senhora. E é uma coisa muito curiosa. Quando a Lúcia terminava de ouvir a mensagem de Nossa Senhora, ia transmitir dessa forma para todas as outras crianças o que ela tinha ouvido de Nossa Senhora. E aí nós vemos a primeira aparição, Nossa Senhora convida os meninos a rezarem muito. Meus filhos, rezem. Rezem muito pela conversão dos pecadores. O mundo está muito afastado do meu divino Filho. Então é de fundamental importância que nós passemos a rezar o terço todos os dias. Então, veja que coisa curiosa. Nossa Senhora quer uma mudança no mundo para melhor. E o que ela pede? Ela pede uma coisa muito difícil? Ela pede uma coisa irrealizável? Não sei, uma peregrinação de não sei quantos quilômetros? Não. Nossa Senhora não pede isso. Ela pede algo muito simples e até nós poderíamos dizer, muito fácil de ser atendido, rezai os terço todos os dias. E assim, Nossa Senhora se intitulou também nas aparições, Nossa, eu sou a Senhora do Rosário. Por isso é que se costuma dizer a Senhora de Fátima, Virgem do Rosário. E assim, aqueles meninos tão simples, crianças tão inocentes, passaram a rezar com muito fervor o terço todos os dias. E aí Nossa Senhora prometia para a humanidade, quando rezassem o terço, que haveria mudanças para melhor. Mas sabemos também que os homens, muitas vezes, não dão ouvido às mensagens tão importantes proferidas por Nossa Senhora e facilmente se afastam das coisas que ela quer. Então, nós vemos que muitas vezes os terços são esquecidos nas gavetas. Os terços, às vezes, lamentavelmente, estão até empoeirados. Então, nesse centenário das aparições de Nossa Senhora, para nós é um convite muito forte. Forte porque vamos desfiar o nosso rosário, vamos rezá-lo com muito fervor e muita alegria. Nossa Senhora merece. E é muito curioso, quando nós atendemos o pedido feito por Nossa Senhora, quem ganhamos somos nós. Nossa Senhora, ela está no céu, sem dúvida nenhuma, intercedendo por nós. Mas, por assim dizer, entre aspas, ela não precisa da nossa oração, mas ela quer. Ela quer porque ela ama os seus filhos. Ela ama cada um dos seus filhos. E ela quer a salvação de todos. Porque assim como Nossa Senhora, ela vendo aquela dificuldade daquele primeiro casal, daquele casamento das bodas de Canaã, o casal não se dirigiu a ela. O casal não pediu nada a ela. Portanto, quase que nós poderíamos dizer, ela não tinha nada a ver com aquilo. Mas, no entanto, ela vendo aquela insegurança do noivo, a noiva aflita, mas silenciosa, os que estavam servindo aflitos. E agora, o que vamos fazer? Acabou o vinho. Nossa Senhora intercede por eles. Intercede de tal forma que ela se dirige ao seu divino filho. Meu filho, acabou o vinho. Então Nosso Senhor diz, de uma maneira muito curiosa, Senhora, mas o que temos a ver com isso? E aí Nossa Senhora se distancia um pouco, e aí então ela avisa os que estavam coordenando aquele serviço de mesa, e dizem assim, fazei tudo o que ele vos disser. E aqui nós vemos como Nossa Senhora não faz outra coisa senão indicar que nós devemos seguir o seu divino Filho. E Nosso Senhor o que faz? Trazei as talhas. E aí nós conhecemos esse belíssimo milagre, a transformação da água no vinho. Então veja que bonito, o primeiro milagre público da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis que ele tivesse origem na intercessão de Maria Santíssima.
E assim nós vemos como é bonito isso. E como ele, mandando sua mãe nessa aparição de Nossa Senhora de Fátima, nós vemos: meus filhos, deem ouvido para minha mãe santíssima, porque tudo que ela pede é para minha glória, portanto, tudo que ela pedir, eu vou atender. E é por isso que se costuma dizer na teologia, que ela tem a omnipotência suplicante, tudo que ela pede é atendida. Então, nesse centenário da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, vamos procurar atender tudo o que ela pede, porque é o que o seu divino Filho quer. E é bonito, porque Nossa Senhora, sendo ela mãe de todas as mães, e de maneira tão bonita, hoje aqui no programa está sendo mencionado, aquelas que nos deram a vida, que nos deram a luz, que maravilha. E quando nós pensamos em Nossa Senhora, ela é mãe de todas essas mães. Nossa Senhora de Fátima vela de maneira muito especial por todas as mães do dia de hoje. E depois, a mãe humana, já ela está disposta a dar a vida pelo seu filho. Me ocorre um pequeno fato, aliás, muito significativo e bonito, para mostrar até onde chega o amor de uma mãe pelo seu filho. Aqui não estamos falando de Nossa Senhora, vamos falar de uma das mães. Então agora cada mãe, pense um pouquinho, é capaz de fazer isso pelo seu filho? Olha o que essa mãe fez, até onde chega o amor materno. É de um escritor francês, Émile Faguet, se não me engano. O que ele diz? Conta uma história que cheia de emoção. Um filho que tinha muito amor pela sua mãe. A mãe era viúva, portanto o filho era o lastro da família. E aconteceu que esse filho se enamorou por uma moça. Queria casar-se com ela, etc. Só que infelizmente essa moça tinha um defeito muito grave. Era de um egoísmo total. Ela queria a exclusividade naquele amor que aquele jovem tinha por ela. E chegou a tal ponto esse ciúme, que essa moça disse assim: olha aqui, se você não der esse amor exclusivo só para mim, eu abandono você. Mas fulana, eu amo muito a minha mãe. Então, agora é necessário que, para você provar esse amor que você tem por mim, que você vá até a sua mãe e olhe o requinte de horror dessa moça. Mate a sua mãe e traga o coração dela para mim. O rapaz quase desmaiou. Mas levado por aqueles devaneios desregulados de um amor sem virtude, ele vai, se depara com a mãe e com toda a frieza mata a mãe e arranca o seu coração. Já pensaram que coisa terrível que esse jovem fez? Um pecado gravíssimo. E enrolou o coração da mãe num tecido, foi correndo para levar para essa moça o coração, e no caminho ele leva um tombo. Cai e o coração rola pela terra. E qual não é a surpresa desse jovem, que no momento que aquele coração rolou pela terra, sai uma voz maternal, uma voz carinhosa, uma voz protetora, que diz: meu filho, você se machucou? Aí o rapaz desmoronou. E aqui, esse fato, ele entra de que forma? Se uma mãe aqui na terra é capaz de ter esse amor pelo seu filho, imagine o quanto Maria Santíssima não tem amor por nós. É uma coisa desnorteante. E também, Nossa Senhora em Fátima, quando apareceu na terceira aparição, ela quis alertar os homens de como estavam num erro, num desvio muito grande os homens daquela época. E o que aconteceu? Nossa Senhora quis mostrar aos pastorzinhos para onde iam as almas daquelas pessoas que estavam desviadas do caminho da virtude e da santidade. Era para o inferno. Então, abriu-se a terra na terceira aparição de Nossa Senhora e foi possível ver as almas dos pobres pecadores desviados que estavam ali como brasas acesas, carvões incandescentes. Então, os pastorzinhos, depois que viram aquela cena, passaram a rezar com mais fervor ainda o seu rosário e começaram a fazer penitências terríveis, a tal ponto que Nossa Senhora, na quarta aparição, disse a eles: meus filhos, vocês podem, durante a noite, tirar o cilício que vocês levam na cintura, que era um cordão que apertava a cintura daquelas crianças. Podem dormir sem ele, porque eles não queriam outra coisa senão salvar as almas dos pobres pecadores a pedido de Nossa Senhora. E assim, espalhando essa devoção, fazendo com que cada vez o mundo conhecesse mais, numa das aparições, a sexta aparição de Nossa Senhora, se deu um fato muito bonito. Porque até então,
estava na dúvida se de fato aquilo era uma aparição ou se os pastorzinhos estavam inventando aquela história. E Nossa Senhora disse para eles: meus filhos, na sexta aparição eu farei um milagre para que todas as pessoas que lá estiverem possam confirmar a veracidade dessas aparições que eu estou fazendo para vocês três. E no dia da sexta aparição ocorreu um milagre fantástico. Estavam reunidos ali naquela região onde se deram as aparições, na cova da Iria, 70.000 pessoas estavam lá, que acorreram de todas as regiões de Portugal e quiçá de países vizinhos também, para que eles pudessem estar naquele momento e quiçá ver um lampejo, ver uma luz de Nossa Senhora nas aparições. E assim, 70.000 pessoas estavam à espera, quando de repente chove caudalosamente. Então, chuva, todos estavam ali molhados. E de repente, os três pastorzinhos que estavam de joelhos, junto à azinheira onde Nossa Senhora aparecia, deram um brado para todas as pessoas que estavam ali. Então a Lúcia bradou: olhem para o sol. E então, automaticamente, aquela ordem foi correndo por todo aquele povo, e com toda a velocidade todos olharam para o sol. Mas o dia estava chuvoso, estava tudo nublado. E o que acontece? Naquele momento que todos fixaram o seu olhar na direção onde estava o sol, repentinamente as nuvens se abriram. Apareceu aquele globo dourado e todas as pessoas viram aquilo. Um primeiro milagre: as vistas não se ofuscaram. Ninguém consegue olhar para o sol. E todo mundo olhou para o sol sem sequer lacrimejar. E de repente o sol no céu começa a bailar, qual um disco dourado que vai de um lado para o outro e se projetava sobre as pessoas, o que fez com que muitos pensassem: meu Deus, salva-nos, porque o sol parecia que ia cair sobre a terra. E nesse instante, que durou mais ou menos uns 5 minutos, nessa aparição do sol, aconteceu algo impressionante. Quando o sol voltou para o seu lugar de origem, todas as pessoas que estavam ali, que estavam encharcadas por aquela chuva caudalosa, estavam totalmente secas. Então, mais um milagre. Não se seca uma roupa em 5 minutos. Então, nós vemos o quanto Nossa Senhora, ela quis mostrar ao mundo que ela apareceu efetivamente, que ela pedia a misericórdia de Deus para os homens que estavam muito afastados de Deus. Então, para nós, nessa data tão significativa, 100 anos da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, que nós possamos pedir a misericórdia a ela: minha mãe, minha Senhora de Fátima, eu tenho muita devoção a vós, eu tenho muito amor por vós, mas também tenho às vezes certas dificuldades que me impedem de eu ser aquele filho, aquela filha que vai dar uma verdadeira alegria a vós. Vós sabeis disso, sabe um pouco das minhas misérias, sabe das minhas debilidades, conhece bem as minhas fraquezas. Então é por isso que eu quero, nessa data tão significativa, me colocar debaixo do seu manto sagrado. Porque eu quero estar aí, que é o lugar mais seguro para a minha salvação eterna. Mas, minha mãe, eu quero que não esteja só eu quero que toda a minha família também possa se colocar debaixo desse manto sagrado. Vosso manto que protege de todos os maus, que protege de todos os pecados. Mas, Senhora, minha família ainda não é tudo que eu quero. Porque como seria bom que a sua mensagem, a vossa mensagem, fosse atendida pela humanidade, e dessa forma o mundo inteiro se colocasse debaixo do seu manto sagrado. Então é o que nós devemos pedir com todo empenho, pedir com todo fervor, com todo entusiasmo nas nossas orações, que um dia o mundo inteiro possa estar debaixo de vossa sacratíssima proteção. Para isso, é de fundamental importância que nós aprendamos a rezar o terço, os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. E assim, no momento em que vamos discorrendo aquelas continhas abençoadas do terço, nós estamos também glorificando a Maria Santíssima na invocação de Nossa Senhora de Fátima. E se costuma dizer desse objeto tão sagrado, rosário. Isso é um rosário de Deus. Por quê? São rosas que nós vamos colocando na coroa de Maria Santíssima. E como é interessante nós colocarmos essas rosas e assim ir atendendo o seu apelo. E quando chegar um dia em que Deus
nos chamar para a eternidade, que nós estejamos com esse objeto sagrado em nossas mãos. E quase que nós podemos dizer, minha mãe, assim como fazemos uma viagem muito longa, nós temos que tirar um passaporte. Nós não passamos a fronteira de um país sem ter esse passaporte. Essa é a viagem mais importante de minha vida, que é a viagem para a eternidade. É a viagem para o céu. E qual é o passaporte que nós devemos levar em nossas mãos nessa viagem decisiva de nossas vidas? O Santo Rosário de Nossa Senhora. E aqui, chegando na porta do céu, sem dúvida nenhuma, meu filho, minha filha, vós rezastes o terço todos os dias de vossa vida? Então vós atendestes o meu pedido, e assim eu lhe dei todas as graças necessárias para que você pudesse estar aqui hoje comigo, e agora, durante toda a eternidade. Então é o que Nossa Senhora quer de nós. Vamos pedir graças muito especiais nesse dia, domingo em família, para que também nós possamos rezar o terço em família, porque existe um dito muito bonito e muito importante: a família que reza unida, permanece unida. E o que fez com que a família se desmantelasse foi essa desunião. Então vamos agora fazer uma verdadeira cruzada de orações, uma verdadeira cruzada de desejo em que novamente esse hábito tão abençoado possa voltar às nossas famílias. A oração em família. Família que reza unida, permanece unida. E assim nós estaremos, da melhor maneira possível, atendendo o apelo de Maria Santíssima, quando ela apareceu em Fátima. E hoje, nós tivemos ontem a canonização desses dois pastorzinhos, o Francisco e a Jacinta. Também aqui fica um convite para todas as crianças. É muito bonito que tenha sido mencionado que são as crianças mais jovens canonizadas sem serem mártires. Então vamos pedir também a especial proteção de Maria Santíssima, para que ela possa abençoar, possa proteger e conduzir os passos de todas as nossas crianças, que elas sejam crianças como Francisco, como a Jacinta e como a Lúcia, crianças tementes a Deus, que sejam a verdadeira alegria de seus pais. E dessa forma, nós daremos uma alegria muito grande a Maria Santíssima em nossas vidas e nossas famílias. E é por isso que hoje fica aqui no nosso programa um apelo a todos. Vamos, de maneira muito especial, de joelhos aos pés de Nossa Senhora de Fátima, pedir a sua proteção. Minha mãe, Senhora de Fátima, vós que tendes o poder de movimentar o sol, vós que tendes o poder de fazer parar de chover e continuar, fazei com que nós tenhamos os nossos corações inteiramente vossos, que o nosso coração seja o vosso coração. E é por isso que é o que nós desejamos de maneira muito especial, nesse dia tão bonito, no domingo em família, no centenário de Nossa Senhora de Fátima, e nesse dia tão especial para todos nós, o Dia das Mães.